Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai encerrar essa discussão de energia, né? Então, nas últimas aulas a gente foi construindo passo a passo, a gente começou definindo a energia cinética, depois a gente viu que a variação da energia cinética ocorre quando uma força realiza trabalho, depois a gente viu que para certas forças, que são chamadas de conservativas, o trabalho pode ser calculado através de uma energia potencial, e a gente viu que juntando a energia potencial com a energia cinética, a gente conseguia definir uma nova quantidade, que era conservada, no caso de forças conservativas, que é a energia mecânica total do sistema. Hoje a gente vai ver uma maneira interessante de analisar o movimento do sistema de maneira qualitativa, usando a energia mecânica total, no caso em que essa é conservada. Tá? Então, né, que a gente viu até agora é que a gente podia definir essa grandeza, que é a energia mecânica total do sistema, que é dada por cinética mais potencial. E aí o que eu vou introduzir agora é um conceito simples, a gente vai usar principalmente para movimentos unidimensionais, mas que é o caso, né, é o conceito de diagramas de energia. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia é bem simples, né? É, através de uma representação gráfica, a gente tentar visualizar o movimento, usando justamente o conceito de conservação de energia. Tá? Então, o que a gente tem, né? A gente sabe que a energia total é a cinética mais a potencial. Se eu estou em uma única dimensão, essa potencial só pode depender da coordenada x. E aí, se as forças são conservativas, significa que a energia cinética é dada pela energia total menos a potencial. E essa energia total aqui é uma constante do movimento, não muda ao longo do movimento da partícula. Né? Então, se eu olhar graficamente para o que está acontecendo, né, se eu fizer um gráfico da energia potencial, né, então imagina que essa aqui é uma energia potencial gerada por alguma força qualquer, no momento não interessa, mas imagina que eu tenho essa energia potencial. Se eu plotar essa energia potencial, aqui está só um exemplo, né, de uma função energia potencial qualquer, né, imagina que eu sei qual é a energia total do meu sistema, certo? Então, não interessa onde o corpo vai estar no espaço, a energia vai ser sempre a mesma, então, se a gente quiser representar nesse gráfico, a energia total, a energia mecânica é uma linha reta, e aí a diferença entre essas duas curvas, né, a linha reta e a linha preta, que é a energia potencial, é justamente a energia cinética. Então, o que eu consigo olhar? Olhando para essa diferença aqui, que me dá a energia cinética, eu consigo ter uma ideia de qual é a velocidade do meu corpo, se ele está ganhando velocidade, se ele está perdendo velocidade, né, ao se deslocar pelo espaço. Além disso, a gente sabe que a energia cinética sempre tem que ser maior ou igual a zero. Isso também vai ser uma informação importante. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, imagina que eu tenho um corpo aqui nessa posição XA, e eu sei que ele está se deslocando para a direita, então a coordenada X dele está aumentando. Se a coordenada X dele está aumentando, significa que, para esse exemplo aqui, a energia potencial está aumentando, e a energia cinética está reduzindo, né, porque essa diferença aqui está diminuindo. Então, conforme o meu corpo vai andando para a direita, eu sei que ele está desacelerando, ele está perdendo velocidade. Então, vejam que interessante, né? Simplesmente olhando para essa curva aqui de energia potencial, eu consigo olhar né, eu consigo saber de maneira qualitativa qual vai ser o movimento do corpo. Aqui ele vai estar desacelerando, vai chegar um ponto em que a energia total é igual ao potencial. Né? Ou seja, a energia cinética vai ser zero. Tá? Então, nesse ponto, o meu corpo parou. Né? Então, ele veio aqui perdendo velocidade, e aqui ele parou. O que será que acontece depois disso? Né? Será que ele volta a ganhar velocidade para a direita ou, né, ele volta para a esquerda? O que acontece? Bom, se nesse meu exemplo aqui, né, se o corpo viesse além desse ponto XC, se ele viesse para cá, por exemplo, a energia potencial seria maior que a total, que nunca pode acontecer, né? Porque se esse número for maior que esse, eu teria uma energia cinética negativa, que nunca pode acontecer. Ou seja, ao chegar nesse ponto, o corpo não pode continuar indo para a direita. Ele não pode se deslocar para a direita, porque ele violaria o fato de que a energia cinética é sempre positiva. Então, o que tem que acontecer aqui? O corpo tem que voltar. Tá? Então, o que acontece, né?
como é que eu visualizo o movimento desse corpo? Se ele está indo para a direita, aqui ele está perdendo velocidade, ele para aqui, e aí ele volta e vai ganhando velocidade, vai ganhando velocidade. Aqui ele começa a perder de novo velocidade, depois ganha de novo e assim por diante. Uma maneira simples da gente enxergar isso daqui, daqui a pouco a gente vai entender por quê, é imaginar que o meu corpo é como se fosse uma pedra rolando nesse relevo aqui, né? Então, aqui seria a altura máxima que ele atinge, e depois ele vai escorregando, aqui ele ganha, né, que ele está com bastante velocidade, depois ele desacelera, depois ele ganha velocidade, e assim por diante. Então, isso é o que a gente chama de diagrama de energia. Na verdade, é um gráfico da energia potencial, e a reta horizontal que representa a minha energia constante, né? Para qualquer ponto do espaço, eu sei que a energia sempre vai ser a mesma, não interessa onde o corpo esteja, essa energia é conservada. Obviamente, essa análise só vale para o caso de forças conservativas. Se eu tiver forças não conservativas, a minha energia total não é mais conservada. Então, isso aqui não vai ser mais uma linha reta, e aí eu não posso mais fazer essa análise. Tá? Então, vamos olhar um exemplozinho bem simples para entender como é que a gente, né, pode olhar para isso daqui e tirar algumas propriedades do sistema, né? Então, imagina que, de fato, né, eu falei para vocês que a gente pode olhar para esses diagramas de energia quase como se fosse uma bolinha escorregando num relevo sem atrito. Então, vamos, de fato, considerar um caso real de uma bolinha, né, rolando num relevo aqui sem atrito, né? Se eu olhar para as forças que atuam nesse corpo aqui, eu tenho duas forças. Se eu não tenho atrito, eu tenho duas. Eu tenho a normal e a peso. Só que a normal, ela é sempre ortogonal ao deslocamento. A gente já viu isso, né? O meu deslocamento vai estar sempre para cá e a normal sempre vai ser perpendicular. Então, a normal, ela nunca realiza trabalho. Então, para análise de energia, a gente pode ignorar a normal, porque ela nunca vai realizar trabalho, né? Então, como o trabalho da normal é zero, ela não vai mudar a energia cinética, nem a energia total do meu sistema. Então, a gente pode esquecer a normal, e aí o que sobra é a força-peso. E para a força-peso, a gente viu que a gente tem uma energia potencial, que nesse caso é dada por mgy, né? Então, essa energia potencial que eu tenho. E aí imagina que eu vou fazer essa análise do diagrama de energia. Então, qual que é a energia potencial? É exatamente a coordenada y do meu relevo, né? Então, se eu estou aqui nesse ponto x, a energia potencial, ou melhor ainda, nesse ponto inicial aqui, né, a energia potencial nesse ponto vai ser mgy0. Então, ponto a ponto, a minha energia potencial, o gráfico da minha energia potencial, em função da coordenada x, vai ser exatamente esse daqui. Vai ter exatamente o gráfico de cima, só que multiplicado por m vezes g. Então, o gráfico da minha energia potencial em função de x é justamente o relevo. É por isso que a gente pode usar essa ideia de relevo para representar o que está acontecendo, para enxergar ou imaginar de maneira qualitativa como que o movimento está acontecendo, né? E aqui o que eu tenho nesse caso? Se a minha bolinha sai daqui, ela começa a ganhar energia, né, porque essa diferença vai aumentando, aí aqui ela desacelera um pouco, de novo ganha mais velocidade, e aí ela vai freando, 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 até chegar num ponto de um X máximo, e um ponto em que ela para, e aí ela voltaria, faria isso aqui, ficaria oscilando entre esses dois pontos. Certo? Então, a gente vê que, de fato, essa ideia de relevo, ela está diretamente ligada com a variação da energia cinética, porque, de fato, no caso de um relevo em particular, né, onde eu tenho a força-peso, a energia potencial, o gráfico da energia potencial, reproduz exatamente o perfil do relevo, né? Então, eu posso, de fato, imaginar a minha bolinha rolando no relevo, né? Então, tipicamente, quando a gente olha esses gráficos de energia potencial, esses diagramas de energia, a gente imagina, no fundo da nossa cabeça, isso, né? Que a bolinha está rolando aqui. A única diferença é que, para outros sistemas, né, o tempo que o corpo percorre essas distâncias pode não ter nada a ver com o tempo que seria no caso de um relevo. Tá?
Mas, tirando isso, né, esse argumento de energia cinética e de onde o corpo vai ter maior velocidade, menor, onde ele vai parar, onde o movimento né, vai virar, né, ou seja, mudar o sentido, né, então eu chego aqui e ele volta, tá? Tudo isso a gente pode imaginar como se fosse uma bolinha rolando em um relevo. Bom, um outro exemplo clássico, né, é o exemplo de uma força elástica. De novo, essa é a força conservativa, a outra força conservativa que a gente tem, e nesse caso, a gente sabe que a energia potencial elástica, a gente calculou, é kx² sobre 2, certo? Então, o que né, eu vou ter aqui? Eu vou ter um gráfico, se quiser representar essa energia potencial, é uma parábola, né, com concavidade para cima. Então, a minha energia potencial vai ser algo assim, vai ser esse gráfico aqui. E aí, imagina que eu tenho algum valor de energia fixo aqui, o meu é zero. Tá? O que vai acontecer com o meu corpo conforme, né, ele se desloca aqui, né, conforme a coordenada x dele muda, né? Então, imagina que eu estou aqui nesse ponto, inicialmente nesse ponto. Eu sei que o meu corpo não pode ir para a direita, senão a energia potencial seria maior que a total, que não pode acontecer. Então, nesse ponto, a única coisa que o meu corpo pode fazer é deslizar para cá, né? Então, ele vem deslizando, a energia cinética dele vai aumentando. Então, essa energia cinética vai ficando cada vez maior. O ponto de máxima energia cinética vai ser na origem. A gente, inclusive, já calculou isso num problema, né, sem usar esses argumentos, mas agora, olhando para o diagrama, a gente pode dizer que esse ponto é onde a energia cinética vai ser máxima, e depois ela vai continuar a reduzir aqui para cima. Ela começa a reduzir, reduzir, e aí vai chegar nesse ponto aqui, onde, de novo, a energia total fica igual ao potencial, a cinética fica zero, então o meu corpo para, e aí ele volta para cá, e ele fica oscilando entre esses dois pontos de máximo e mínimo. E se a gente olhar, né, para esses dois pontos, né, pela simetria da curva, a gente vê que isso aqui é L, isso aqui tem que ser menos L. Então, o meu corpo ele vai ficar oscilando entre menos L e L, entre essas coordenadas. Ele vai ficar fazendo esses movimentos oscilatórios. Então, como é que eu posso calcular qual é esse ponto L? Se eu sei a energia total do meu sistema, vamos supor que eu conheça esse número, esse ponto que a gente chama de o ponto de máximo, né, do meu movimento, o x máximo, ele vai ser quando a energia for igual à energia potencial, e a energia potencial nesse ponto é kL² sobre 2. Né? Então, nesse ponto aqui, a energia potencial é kL² sobre 2, e isso tem que ser igual à energia total. Esse é o ponto de máxima de extensão da mola, né? Então, esse L tem que valer raiz de 2E0 sobre K, onde K aqui é a constante da mola. Tá? Então, se eu sei a energia, eu sei a constante da mola, eu sei qual é a posição de máximo que esse corpo vai, e sei a de mínimo também, vai ser menos L. Tá bom? Então, isso é só, né, exemplos bem simples de como a gente usa esses diagramas para imaginar o que está acontecendo com o corpo. Para situações mais complexas, é extremamente útil, esses diagramas podem ser extremamente úteis. Uma outra coisa interessante também de analisar usando esses diagramas são os pontos de equilíbrio, né? Conseguir imaginar onde será que, se o meu corpo estiver em algum desses pontos especiais do espaço, será que ele fica em equilíbrio naquele ponto? Como é que a gente sabe disso, né? Bom, a gente viu, eu falei para vocês, né, de maneira meio rápida, mas a gente viu que se eu tenho a energia potencial, eu consigo calcular a força como menos a derivada da energia potencial, né? Se eu tiver em uma única dimensão, eu só tenho a derivada com relação a x. Então, a força que atua no meu corpo vai ser nula quando a energia potencial, quando a derivada da energia potencial for zero. Então, essa é a situação de equilíbrio, né? Quando a força é nula, significa que o meu corpo está em equilíbrio, né?
E o que é a derivada de uma função igual a zero? São os pontos de máximo e mínimo dessa função. Então, quando a minha função for máxima ou mínima, a derivada dela vai ser zero. Então, se eu olhar para o gráfico da minha energia potencial, os pontos onde eu tenho um valor máximo local ou um mínimo local vão ser pontos de equilíbrio, vão ser pontos onde a força resultante é nula. Então, se eu olhar, por exemplo, para um ponto de máximo, né, o que acontece nesse ponto de máximo? Aqui, a minha partícula, de fato, está em um ponto de equilíbrio, mas se eu mover ela um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, ela vai escapar. A gente pode imaginar ela como rolando de um morrinho. Né? Então, ela vai escapar. Então, esse é um ponto de equilíbrio instável. Se eu tiver um ponto de mínimo no meu potencial, que acontece? Se eu mover a bolinha para cá, ela tenta voltar para o ponto de mínimo. Se eu mover para a esquerda, ela tenta voltar para cá. Então, isso é o que a gente chama de um equilíbrio estável. Né? Então, tipicamente, se o meu sistema está aqui, qualquer perturbação vai fazer com que ele escape desse ponto de mínimo e vá para outra configuração. Aqui, se o meu sistema estiver próximo do mínimo, se eu faço uma perturbação, ele continua aqui próximo. Tá? Então, ele continua próximo desse ponto de mínima energia potencial. Se eu quiser olhar um exemplo, onde isso fica bem claro, né? Se a gente olhar para a força elástica, a gente tem que a energia potencial é justamente essa parábola aqui, tá? Então, se eu coloco a partícula bem aqui no zero, isso seria um equilíbrio estável. E, de fato, é o ponto onde a mola está relaxada. Né? Se eu perturbo um pouco o meu sistema, se eu boto agora a minha bolinha um pouco para a direita, significa que eu estiquei um pouco essa mola, a mola vai querer voltar para a origem. Se, por outro lado, eu movo a minha bolinha um pouquinho para a esquerda, eu comprimi a mola vai querer empurrar o bloquinho para a direita e voltar para a origem. Então, isso, de fato, é um ponto de equilíbrio estável. Né? Se eu mover um pouquinho fora desse ponto, a minha força vai tentar trazer o meu corpo de volta para o ponto de equilíbrio. No caso instável, não. Se eu fizer uma perturbação, o objeto vai se distanciar do ponto de equilíbrio. Tá certo? Então, essas eram algumas das coisas que a gente pode olhar quando a gente for analisar a energia potencial. Então, se eu souber a energia potencial de um corpo, eu consigo analisar todas essas propriedades do movimento de maneira qualitativa, mas simplesmente olhando para esse gráfico da energia potencial. Bom, um último conceito relacionado à energia que eu queria passar para vocês é o conceito de potência, é uma definição, tá? E é importante porque tem diversos sistemas onde o trabalho que está sendo realizado no sistema, ou a energia que está sendo retirada ou transferida para o sistema, ela acontece de forma contínua. Né? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um motor a combustão que está o tempo inteiro realizando o trabalho, ou então eu tenho radiação solar que está atingindo o material e está o tempo inteiro transferindo energia para esse material. Tá? Então, nesses casos, a gente tem uma transferência contínua de energia, e aí, como é que a gente caracteriza essa transferência contínua? Né? O que a gente define é a quantidade de energia ou trabalho realizado por unidade de tempo. Tá? Então, eu vou definir uma nova grandeza, que é trabalho por unidade de tempo. Então, esse ΔW, né, é o trabalho realizado nesse intervalo de tempo. Isso aqui eu vou chamar de potência, na verdade, potência média. No limite em que esse intervalo de tempo é infinitesimal, eu vou ter uma potência instantânea, que vai ser a derivada do trabalho com relação ao tempo. Isso aqui é o que, de fato, a gente vai chamar de potência. Eu já faço um exemplo para a gente entender isso daqui, um exemplo bem simples para a gente entender isso daqui, né? Mas antes, vale a pena a gente considerar um caso bem simples, onde o trabalho está sendo feito
por uma força constante, né? Então, se o trabalho é feito por uma força constante, no intervalo ΔT, né, imagina que eu tenho um pequeno intervalo de tempo, o meu corpo vai sofrer um pequeno deslocamento dr, isso implica que o trabalho, se a força é constante, esse trabalhozinho realizado durante esse deslocamento, ele vai ser a força produto escalar dr. Mas quanto que é esse dr, né? Quanto que esse corpo se deslocou no intervalozinho de tempo infinitesimal dt, né? Bom, eu sei que o deslocamento vai ser a velocidade do corpo vezes esse intervalinho de tempo, né? Se tudo é bem infinitesimal, eu posso assumir que a velocidade é aproximadamente constante. Então, o meu trabalho infinitesimal eu posso escrever como produto escalar de f com a velocidade multiplicado por dt. Tá? Porque o deslocamento do corpo é v dt. Então, eu chego finalmente que a potência, nesse caso, né, que vai ser o elemento de trabalho dividido por dt, nada mais é do que o produto escalar entre f e a velocidade do corpo. Né? Toma só, né, a gente tem que tomar um pouco cuidado, que aqui é potência e não tem nada a ver com força-peso. Tá? É de fato potência, que é um escalar. Tá? Então, essa é uma outra maneira de eu calcular a potência se eu tenho uma força constante atuando no sistema. É esse produto escalar aqui. Tá? Então, vamos olhar um exemplozinho simples, onde a gente já está bem familiar, para a gente olhar esses conceitos. Tá? Então, o exemplo é bem simples. Imagina que eu tenho uma bolinha aqui, que é solta do repouso, a uma certa altura h, tá? E aí eu quero saber qual que é a potência gerada pela força gravitacional. O que é essa potência gerada pela força gravitacional? Né? Eu sei que enquanto a bolinha está caindo, ela está ganhando energia. Por quê? Porque a força-peso está realizando o trabalho. Né? Então, está dando energia, tudo bem que é uma energia cinética, mas está dando energia cinética para essa bolinha. Certo? Então, essa bolinha está ganhando energia cinética, tem um certo trabalho sendo realizado sobre ela. Tá? E é contínuo, né? Enquanto ela está caindo, eu tenho o tempo inteiro a força-peso realizando o trabalho, o tempo inteiro essa bolinha ganhando energia cinética. Tá? Então, como é que eu poderia calcular essa potência, a quantidade de trabalho que a força-peso faz por unidade de tempo? Bom, esse problema é tão simples que eu consigo calcular tudo explicitamente, né? Então, o que a gente vai querer calcular é o trabalho realizado num pequeno intervalo ΔT, né? Dividir por ΔT e assumir que esse ΔT é pequenininho. Isso vai me dar a potência, que é a quantidade de trabalho, dividido por tempo, né? Então, como a força-peso é constante, eu tenho aqui que a aceleração vai ser constante, né? E a aceleração vai ser, nesse meu sistema de coordenadas, menos g, j chapéu. E, portanto, né, se eu assumir que a partícula sai do repouso, ou seja, V0 é zero, a posição da partícula em função do tempo é dada por isso daqui. Se eu assumo que a posição inicial é h, isso aqui vai ser h menos gt quadrado sobre 2, j chapéu. Então, essa é a posição em função do tempo. O que seria o trabalho realizado entre o instante t e t mais ΔT? Então, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter em um certo instante de tempo t, o meu corpo vai estar aqui. Eu deixo passar um instante de tempo ΔT, o meu corpo vai estar aqui. Durante essa trajetória, quanto trabalho foi realizado nesse pequeno intervalo de tempo? Então, essa quantidade de trabalho a gente sabe calcular, porque essa é uma força conservativa, então eu posso calcular simplesmente como a variação da energia potencial. Então, eu posso calcular isso como menos a energia potencial no ponto B, que é o ponto final, né, menos a energia potencial no ponto A, que é o ponto inicial. E a energia potencial, no caso da força-peso, a gente viu que pode escrever como mgy, né, com essa convenção do sistema de coordenadas.
E quem que é YA e YB, né? YB é a posição do corpo no instante t mais ΔT. Então, esse aqui é o instante t mais ΔT, esse aqui seria um instante t qualquer. Tá? E o YA seria a posição do corpo no instante t. Então, se eu usar a minha trajetória aqui, né, essa é a vantagem desse problema, ele é tão simples que eu consigo calcular tudo, né? Então, se eu usar essa trajetória aqui, eu tenho que o YB vai ser H menos G sobre 2 T mais ΔT ao quadrado, e o YA vai ser H menos G T quadrado sobre 2. Então, finalmente, o meu trabalho vai ser menos mg. Aí eu vou ter que subtrair o YB do YA. Né? Quando eu faço essa subtração, os H se cancelam, eu vou ficar com G sobre 2, T mais ΔT ao quadrado, menos G sobre 2, T ao quadrado. E aí, se eu abrir esse quadrado aqui, esse T ao quadrado vai cancelar com esse T ao quadrado, eu vou ter isso como menos mg, G sobre 2, T ao quadrado cancela, desculpa, eu vou ter 2T ΔT mais ΔT ao quadrado. Então, essa é a quantidade de trabalho realizado nesse intervalozinho de tempo ΔT. Só que a gente quer um intervalo de tempo bem pequenininho, né? A gente quer o limite infinitesimal desse intervalo de tempo. Então, nessa aproximação, quando esse intervalo de tempo é bem pequeno, então, para um ΔT indo para zero, o que eu posso fazer? Eu posso assumir que esse termo aqui, que vai ser um número bem pequenininho elevado ao quadrado, vai ser muito menor que esse daqui. Então, o meu trabalho, ele vai ser dado por menos mg quadrado sobre 2. Ah, eu esqueci, né? Eu esqueci de um sinal, acabei de ver aqui que eu esqueci de um sinal de menos, né? Eu tenho esse sinal de menos aqui, então, esse sinal de menos, eu esqueci de colocar aqui. E aqui eu tenho também um sinal de menos, né? Com esse sinal de menos, vai dar um sinal de mais. Então, na verdade, tem que multiplicar tudo por menos 1 aqui, né? Eu tinha esquecido desse sinal que vem do YB. Né? Então, eu tenho YB menos YA e eu tenho um menos aqui fora. Né? Esse menos aqui fora eu carreguei, mas o YB, ele tem esse sinal de menos que eu tinha esquecido. Então, isso aqui vai dar, na verdade, né? Esse menos com esse menos vai dar mais, então vai dar mais mg quadrado sobre 2, 2t ΔT. Então, eu desprezei esse termo aqui, que é um termo pequenininho ao quadrado, então ele vai ser muito menor do que esse. Então, isso aqui vai dar aproximadamente mg quadrado t ΔT. Ou seja, a minha potência, que é a quantidade de trabalho realizado pela força-peso por unidade de tempo, vai ser mg quadrado t. Então, isso daqui é né, se a gente vê que é a potência realizada, ela vai aumentando com o tempo. Né? Quanto mais vai passando o tempo, maior é a potência. Né? Ou seja, mais trabalho vai sendo realizado. Por quê? Porque né, por um certo, conforme minha bolinha vai acelerando, ela vai ganhando velocidade, ela começa a percorrer o espaço cada vez mais rápido e, portanto, a força-peso, né, que realiza trabalho, dependendo do quanto a altura da partícula variou, conforme essa altura vai variando cada vez mais rápido, a força-peso vai fazendo trabalho cada vez mais rápido. Né? Então, essa potência vai crescendo com o tempo. Né? E aí, só para clarificar, né, a gente poderia ter feito essa conta de uma maneira bem mais simples, usando o fato que a potência pode ser calculada como o produto escalar da força vezes a velocidade. Né? Se a força for constante, aqui de fato a força-peso é constante. Né? Então, nesse caso, a força-peso seria menos mg J chapéu,
E a velocidade, que depende do tempo, né, algo está mudando com o tempo, como a aceleração é constante, é v0 mais at. Só que eu assumi que v0 é zero. Então, isso aqui é simplesmente at, que é menos gt j chapéu. Então, se eu fizer o produto escalar desses dois vetores, os dois só têm componentes em y, então vai dar menos mg vezes menos gt, que vai dar justamente mg quadrado t. Então, a gente vê que, de fato, eu poderia ter usado essa expressão e chegado muito mais fácil na resposta. O que eu fiz, né, por que eu fiz esse caminho mais longo? Só para a gente ver que, de fato, como é que a gente, né, calcularia essa potência, né, num caso geral. A gente calcularia o trabalho realizado em um intervalo de tempo pequenininho, e aí dividiria esse trabalho realizado por esse intervalo de tempo, e aí eu chegaria na potência. No caso de uma força constante, é muito mais simples, eu posso simplesmente usar essa expressão aqui e chegar mais diretamente no resultado. Tá bom? Então, isso meio que encerra a nossa discussão de energia. Nas aulas seguintes, a gente vai introduzir outros conceitos e outras quantidades conservadas. Tá? Por essa aula era isso. Tchau, tchau.